Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana e Pampeiro Volkswagen. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Carniceria Del Fuego, Casalar Ambientes, Luz da Lua e Posto Aires. Há mais de 15 anos oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá, está no ar o Giornale. Assuntos que merecem destaque você acompanha a partir de agora. Mais do que uma profissão, relações públicas é uma mentalidade. Ela deve ser transversal a todas as áreas de uma empresa, assim como a tecnologia. E para nos informar com propriedade sobre o empreendedorismo no setor, recepciono em nossos estúdios a Relações Públicas Fabrício Miller. Formada em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado em Marketing e Negócios pela PUC-RS, doutorado em Comunicação Estratégica, pós-doutorado em Estratégias Midiáticas pela Universidade Federal de Santa Maria. Durante sua carreira, ministrou aulas em disciplinas relacionadas ao segmento na UFSM, na Unifra, atual UFN, e também na Antônio Meneghetti Faculdade. Atua como professora do curso de pós-graduação da Universidade Franciscana, a UFN. É diretora da empresa Brise Comunicação Estratégica, fundada há 20 anos. Uma honra recebê-la em nossos estúdios. Você, profissional recomendada em Santa Maria quando o assunto é relações públicas, pelas suas habilidades de liderança e gerenciamento com competência. Seja muito bem-vinda ao Giornale, Fabrício Miller. Gil, que bom estar aqui contigo, que bom poder te ouvir. Fico até lisonjeada com toda essa apresentação. A gente se conhece há muito tempo, mas acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de sentar assim, e poder conversar um pouco, né, realmente, do nosso trabalho. Eu sou tua fã também e o que reforça a minha alegria de estar aqui contigo hoje. Muito obrigada, já interagimos em várias ocasiões, né? Mas aqui no Giornale é a primeira vez. Eu estou muito feliz por isso. Fabrício, quais os requisitos considerados essenciais para se tornar uma relações públicas de sucesso e de excelência? Pois olha, Gil, assim, nós duas, né, somos da área de comunicação. A gente sabe que, assim, essas palavras, excelência, profissionalismo, são palavras que têm um peso, né? Quando a gente fala disso, um conceito até subjetivo. Mas eu tenho algumas coisas que são essenciais, assim, o conhecimento técnico, que na nossa área, hoje em dia, cada vez é mais exigido, né? A dinâmica da comunicação, o processo, ele é muito acelerado. Então, coisas que são efetivas hoje, daqui provavelmente uma semana, um mês, não são mais, né? Já estarão desatualizadas. Então esse conhecimento técnico. Mas tem uma questão que eu ressalto muito quando eu converso com colegas, quando eu converso com alunos, que é a questão do relacionamento. Então eu vejo assim que na nossa área de relações públicas, a gente conseguir se relacionar bem, a gente ter a capacidade de informar, de ouvir críticas, de se relacionar em equipe, isso sem dúvida alguma é um dos grandes diferenciais. E coincidentemente é uma coisa que nem a gente não aprende, né, nos cursos, nos bancos escolares. Então é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Eu acho que não só para o profissional de relações públicas, mas na nossa área, como a gente transita por vários públicos, ela é fundamental. Não tem como ter uma empresa com relações públicas que não tem empatia, que não sabe conversar com as equipes, que não sabe transitar pelos diferentes organogramas da empresa. Concordo com você, realmente é um conjunto, né? O conhecimento ele é imprescindível e essa capacidade do desenvolvimento de estratégias de comunicação assertivas, né, que oferecem um impacto relevante nas empresas ou nas pessoas, né, para que elas sejam divulgadas da melhor forma para os seus públicos respectivos, né? E essa questão de valores também, os nossos valores que nós carregamos, né, que certamente eles são indispensáveis. E como você falou, a grande capacidade de se relacionar, né? Exatamente, assim, claro que cada vez mais a comunicação ela tem que ser assertiva, a gente não trabalha mais com achismo, com tentativa de acerto e erro, então existem técnicas, né? Existem formas da gente
ser preciso nos resultados, porque é isso que as empresas querem. Mas não adianta tu dar 100% para o negócio, né? Dar 100% para o cliente se tu não conseguir ter um bom convívio, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente, como relações públicas, a gente trabalha muito a comunicação interna, então funcionários, a gente também lida com diretorias, então... O endomarketing, né? Isso, ter essa habilidade para te transitar nos diferentes setores da empresa e conseguir entender as necessidades, não só para o negócio ser lucrativo, né? Mas para te ter um ambiente saudável de trabalho também. Ter uma percepção, né, do todo. Exatamente, exatamente. E na prática, como é conduzida a atuação de relações públicas junto à classe empresarial? Pois é, isso é uma questão fundamental, assim, uma pergunta muito interessante. Cada vez mais nós temos que ser assertivos, né? Então, tem empresas às vezes que chegam para mim e dizem: ai, Fabrício, eu quero fazer comunicação na empresa. Bom, o que tu quer fazer na empresa? Quero fazer redes sociais. O pessoal acha assim que hoje em dia fazer comunicação é fazer rede social. Sim. E na verdade não é, né? A comunicação, ela é um combo que passa pela comunicação institucional, pela comunicação mercadológica, pela comunicação interna, e às vezes o que funciona para um cliente não vai funcionar para outro. Então, assim, eu tenho trabalhos onde sim, as redes sociais são importantes, mas para aquele cliente muitas vezes funciona reuniões, funciona chamar as equipes por e-mail. Então, assim, métodos mais tradicionais, mas que são efetivos, né? Sim. Então, trabalhar a comunicação é bater muito na questão da pesquisa, a gente conseguir entender o que o nosso público quer, né? E poder, a partir de pesquisas, de diagnósticos, de briefing, mensurar. E cada vez mais com dados. Então, assim, vamos supor, geralmente o que mais o pessoal conversa com a gente: quero, por exemplo, aumentar as minhas vendas, eu quero aumentar o engajamento da minha empresa. Bom, o que a gente precisa fazer para isso? Não é eu que acho, não é... Não, vamos... Aumentar baseado em dados, né? Em dados, em números, assim. Então, o que funciona? O que o cliente, por exemplo, que consome roupa, ou que consome sapato, ou que consome serviço, o que esse cliente quer? Então, cada vez mais a gente está pautado, assim, em números, em dados e ouvindo as pessoas. Porque não adianta, uma coisa que eu sempre digo, Gil, assim, ó, não adianta tu ter a melhor comunicação se o teu produto não for bom, né? Se tu, por exemplo, segmento hoteleiro, não adianta a gente fazer toda a campanha do mundo se a pessoa entra lá e não tem um quarto legal, não tem um mínimo de um serviço esperado. Então, não existe mágica nesse processo, né? Com certeza. A gente quer mudar a empresa, a gente vai ter que contratar e agora tudo vai acontecer. Se o produto principal, né, o produto, ele não corresponde à expectativa. Não existe comunicação para produto ruim. Então, é um combo. O nosso trabalho, ele vem justamente reforçar e dar vazão para um produto que é bom, para um serviço que é o desejado e o esperado. Ele é bastante abrangente, né? Então, se reúne aí o profissionalismo do RP com a qualidade, né, do produto. Do produto ou do serviço. Ou do serviço. Então, de modo que o RP, então, contribui, divulga e preserva a imagem e os valores, né, de uma instituição, de uma empresa, de pessoas, perante, então, o público interno e o externo, né? E orientar, como você falou, direcionar os investimentos, né, até mesmo dos veículos de comunicação mais assertivos, né, para aquele público é bastante preponderante, né? Exatamente. A gente também, assim, claro, vê o tipo de veículo de comunicação que funciona, mas também a gente pode educar um público para consumir, né, uma mídia. Então, incentivar que através de material impresso, através de mídia digital, através da televisão, produzindo conteúdos que interessem aquele segmento e que aí irão até essas mídias para consumir esse conteúdo. Vai chamar a atenção para o produto aí, né, através dos veículos apropriados. Exatamente. E como você visualiza a profissão de relações públicas no mercado atual? Pois é, assim, isso é uma pergunta que sempre me fazem e eu, assim, como tu falou no início, eu sou formada há 20 anos. Eu sou uma apaixonada pela profissão de relações públicas. Sabe que até quando eu comecei a faculdade, no primeiro ano de faculdade, eu fiz o curso de jornalismo. E aí, durante o curso, né, durante o curso de jornalismo, eu fui observando o que fazia o jornalista, como atuava o RP, como atuava o PP, e eu acabei migrando, né, fazendo outro vestibular e migrando para relações públicas. Então, assim, o sucesso, eu acho que
para mim, para ti, para qualquer área, é a gente gostar do que faz. A gente tem que ter uma identificação. Em relações públicas, a gente lida muito, assim, com a questão do poder, com a questão da vaidade, né? A gente lida com as diferentes opiniões. Então, acho que o sucesso nessa carreira é a gente gostar, né? Gostar de comunicação, gostar de ler, gostar de escrever, né? E você é uma estudiosa, né? Chegou ao pós-doutorado, né? Pois é, eu sempre, eu moro em Santa Maria, né, desde que eu vim fazer meu segundo grau, e eu sempre pensei assim, Santa Maria tem muitas oportunidades, e com certeza na área educacional é o nosso expoente aqui, então eu sempre tive isso como premissa minha particular, ó, eu vou aproveitar tudo que a cidade pode me dar, e através desse pensamento eu realmente, assim, aqui na faculdade eu cursei a graduação, aí depois eu saí para fazer o mestrado, mas logo que o curso de comunicação abriu o doutorado, eu vim para cá, fiz o doutorado, e a gente tem muitas opções de cursos, de qualificação, então eu acho que também tá nessa nossa formação profissional, nesse nosso desejo de crescer, a oportunidade de estar sempre, sim, trabalhando, estudando, aprendendo, claro, né? Quando a gente senta nos bancos escolares, como eu digo, a gente tem a oportunidade de ler, de rever conceitos, né? E de aliar a nossa prática à teoria. E o seu aperfeiçoamento tem sido constante, né? Isso é muito interessante, né? Para a profissão, né? Exatamente. Até devido às exigências do mercado, né? A velocidade da informação, essa atualização se faz necessária, né? Especialmente para quem também quer se projetar neste mercado, né? Que você está falando que é um mercado de oportunidades. É um mercado, assim, hoje em dia não tem empresa que não precise de um profissional de comunicação. Não vou falar só do relações públicas, né? Vou falar do jornalista, de todas as nossas áreas. Todas as áreas. Tem a produção editorial. Mas é difícil hoje tu conceber uma empresa, e as próprias empresas reconhecem isso muito mais hoje do que anos atrás, onde não tem um profissional de comunicação. A gente sabe toda a crise que pode ser gerada a partir de uma informação errada, de uma informação trocada, né, ou de uma informação maldita, mal feita. Então eu vejo que tem essa valorização por parte dos empresários, né? Santa Maria é uma cidade empreendedora, de valorizar muito. E eu sempre falo assim para os meus colegas, toda semana alguém me pede um profissional de comunicação. Fabrício, tem alguém para nos indicar? Fabrício, preciso fazer um trabalho. Isso é ótimo. Isso é ótimo, é ótimo. E eu acho que essa troca que a gente pode ter, assim, entre colegas, né? E eu falo muito, assim, dessa minha formação também, de poder estar na sala de aula junto com os alunos, aprendendo com eles, mas também trazendo para o nosso lado colegas, né? Potenciais, sim, assim. E essa geração, né, 18, 20 anos, eles vêm com uma energia dobrada e com conhecimento. Muita energia. Porque eles são nativos digitais, né? A gente não. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, nisso a gente entregava os trabalhos escritos à mão. Mas essa gurizada que vem, eles são nativos digitais, eles têm um trânsito e uma facilidade. Eles já são já nasceram na era digital. Exatamente. Né? Então, assim, eu geralmente em todos os clientes que eu trabalho, que eu atuo, eu sempre tenho junto comigo alunos, profissionais que estão se formando, né? Acadêmicos que vão vir justamente para ter essa troca, né? Essa troca é excelente, né? Porque que não bastasse a sua atuação, né, junto às empresas, você ainda tem a docência, né? A docência, sim, é uma das realizações. Eu nunca me dediquei só para a docência, mas eu trago ela junto comigo, justamente porque eu acho que na sala de aula a gente soma quando a gente pode trazer a teoria e a prática. E é isso que eu tento trazer um pouco para os meus alunos, assim, essa vivência. Uma coisa é o que dá no papel. Quando a gente faz um planejamento para o cliente, né, eu vou pensar o cliente A, vou fazer um planejamento, prever. Uma coisa é o que o papel aceita, outra coisa é o que a gente consegue fazer na prática. E tem uma diferença. E eu acho que a gente, fazendo esse trânsito, a gente consegue trazer isso para eles. Entre o planejado e o executado, né? Exatamente. Tem uma distância, uma diferença do que se pode, de fato, executar. Até porque se necessita de ferramentas, né? Que a empresa também deve dar esta abertura, né? Fazer esses investimentos. Saber o que dá certo, né? A gente já fiz esse caminho, funcionou assim, pode ser diferente, né? Ou para esse cliente, esse perfil funciona eventos, sim, ou não funciona. Para o outro já não funciona. Já não funciona tanto. Então eu não é uma regra, né? Não existe uma regra. Por isso que existe a necessidade do estudo, né? E das pesquisas. Você já atendeu grandes empresas que são referência, né, em seus segmentos e continua atendendo grandes empresas de iniciativa privada e também pública.
Eu gostaria que você comentasse sobre essas experiências, né? Porque queremos aprender um pouco mais com você. Assim, eu tive, assim, ao longo, né, olhando para trás, assim, esse meu currículo, esse meu portfólio, eu já tive, assim, empresas realmente importantes aqui em Santa Maria. E atualmente eu também, além de estar na iniciativa privada, eu estou atuando junto à Secretaria de Cultura, né, do município. Sim. E estou tendo essa vivência agora de conciliar e de observar o que é o universo de uma empresa privada e que é um universo de uma empresa pública, de uma organização pública, né? No segmento público, assim, a gente trabalha com muito cuidado, assim, tudo tem que ser muito transparente. Não que na empresa privada não seja, mas tudo tem que ser justificado. Então, se eu vou chamar, por exemplo, o programa da Giovana para fazer um projeto na prefeitura, Sim. eu tenho que justificar por que desse programa, porque a Giovana. Claro. Na empresa mais privada burocrático. É mais burocrático e a gente trabalha com a opinião pública muito forte. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, principalmente em informar as pessoas, em elas saberem por que a gente está tomando os caminhos, por que os investimentos são Sim. feitos. Né? Então, o público tem esse diferencial, né? O privado é esse desafio, assim, uma concorrência, né? Uma mudança, uma exigência até por parte dos clientes bem maior. Né? Uma celeridade, no privado a gente precisa realmente de uma celeridade na tomada de decisão, porque tempo acaba sendo dinheiro, né? E não que no público não seja assim, mas no privado a gente acaba vendo isso com mais evidência. Muito bem, e realmente é preciso estratégia apurada, né, para poder atender ao segmento público e também à iniciativa privada, né, que são dois polos, como você falou, dois polos distintos, né, extremos, com particularidades bem diferentes, né. Bem, hoje nós tivemos a oportunidade de levar aos nossos telespectadores a importância da contratação de relações públicas para o êxito de uma empresa, né, através de você. Parabéns pela sua belíssima trajetória, né, pelo sucesso da sua trajetória até aqui, são 20 anos, né, de muito sucesso, conquistas aí oriundas do seu profissionalismo, com base na seriedade, na confiança e na ética, né, destes 20 anos de atuação. Então eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e a presença aqui no programa. Gil, eu que agradeço, quero dizer que é um prazer estar sempre contigo, que a gente possa desenvolver outros projetos, possamos estar juntas novamente, né? Quero te parabenizar, hoje até comentei assim, a variedade de profissionais, de pessoas que tu traz até o programa, contribuindo pra gente, nos propiciando um network. Então quero te parabenizar por essa iniciativa, tu também é uma profissional tão versátil. Muito obrigada, que possamos então evoluir com outras, né, tratativas e negociações que sejam favoráveis para todos nós, né, e para a nossa sociedade. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. A seguir, no bloco direito, a presença da Procuradora Jurídica do município, doutora Mirela Marquesan. Volto em instantes.